Isso. Então, né, como eu estava falando, a gente tem aí já, esse é o nosso quarto encontro, os outros encontros estão todos gravados, né? Então depois eu coloco lá o link no grupo, vou colocando o link de cada um, depois esse aqui eu posto também, né? Então hoje a gente vai falar sobre essa realidade aumentada, né? Ou hibronauta, né? Tem um termo ali depois que o autor vai explicar o que, que é esse hibronauta, né? Então, basicamente, né, é isso, né? O que, que é? A realidade aumentada. Vocês vão ver que parece que às vezes ele está falando de coisa assim, né, já mais antiga e tal, parece que já está, né, se desfazendo, mas vocês vão ver que realmente é uma coisa muito forte, muito que não vai acabar, né? Não é porque, por exemplo, o metaverso não foi muito para frente, né? Não deu muito certo, que não vamos ter outras tentativas disso. A realidade aumentada, né, a realidade virtual está muito forte aí, né? E até ele separa um pouco as duas coisas, né? Então, a definição que ele coloca, né? Ampliação, o que é a realidade aumentada? Ampliação das capacidades para além dos limites biológicos normais por uso do meio da tecnologia, por meio do uso da tecnologia. Tá? É a sobreposição de elementos virtuais, gráficos, sobre o mundo real. Né? Então, tem ligação com a cibernética, integração homem-máquina. A gente sabe, né? Aquela questão de Pokémon Go, por exemplo, né, que fez mais sucesso aí, né? Então você olha e você tem uma coisa a mais na realidade, né? Essa é a grande definição dessa realidade aumentada, né? Então, o hibronauta seria, né, a pessoa que vive nessa realidade aumentada. Então, ele aponta para um cenário de que o humano, né, o biológico, usa habilidades embutidas no corpo, cultivadas artificialmente, né, e herdadas, né, para controlar o ambiente tecno-orgânico, no qual os humanos estão conectados sempre, né, as várias redes humanas e não humanas. O que isso quer dizer, né? É, não tá ali, né? Deixa eu só colocar, né? Então, conceito daí, não, antes, deixa eu falar isso um pouco antes, explicar aqui, antes de entrar nessa explicação aqui, né? Então, a gente vai colocando coisas, né, no nosso corpo para a gente ter esse contato, né, com humanos e não humanos, né? Então, com o computador e tal, a gente vai adicionando, né? Até chegar lá, por exemplo, tem um link, né, a Neuralink, né? Ter essa conexão e a gente controlar, né, o computador, controlar a nossa casa, controlar outras coisas, né, através desses eletrônicos, né, desses gadgets aplicados a gente. Agora, isso aqui é bem importante, tá? No capítulo todo. Essa citação aqui, se não me engano, está na página 107, quem está com o livro. O conceito transhumano do hibronauta é mais do que a conexão entre os sistemas biológicos e tecnológicos. Tá? É mais do que isso. Eu expliquei que era isso, né? Mas a conexão que a gente tem hoje, né? Mas é mais ainda que isso. Tem a ver também com formas pelas quais essas conexões mudam o mundo subjetivo da pessoa e, com isso, sua interpretação da realidade. Tá? Então, isso é bastante interessante, porque assim, toda tecnologia por isso que a gente tem essa coisa, a gente insiste bastante lá no grupo da BC2, né? A gente sempre fala que não tem neutralidade na tecnologia, tá? Não existe neutralidade. Toda tecnologia, ela engloba uma mentalidade, ela engloba um pensamento, né? Uma ideia por trás. Então, se eu estou criando alguma coisa, eu tenho uma ideia por trás com aquilo do que eu considero, por exemplo, ético, né? Do que eu considero uma boa vida. Então, se eu vou criar um chip para o cérebro, eu tenho uma concepção de vida, né? Eu tenho uma ideia de como do que eu entendo como uma boa vida, do que eu entendo que é, né, o conforto. Então, eu tenho uma visão, tenho uma cosmovisão. Toda tecnologia criada, ela tem uma cosmovisão por trás, né? Então, e essa tecnologia, além disso, então, a gente precisa estar atento nisso, mas ela também, então, tem uma cosmovisão antes. E quando ela entra em utilização, quando ela é colocada em utilização, ela molda a maneira como a gente vê o mundo. Tá? Então ela tem uma cosmovisão antes e ela molda o que a gente está olhando para frente. Né? Então pensa assim, né? É como, né, se a gente tivesse a tecnologia tivesse uma mochila, uma carga já atrás, né? E ela é também o óculos que a gente enxerga a nossa realidade.
né? Então, se você tem um martelo, por exemplo, né, você vai olhar o mundo de forma diferente, né? Você não vai mais usar a sua mão para martelar, né? Você vai usar o martelo. Então, tem o Heidegger que fala bastante sobre isso, né? Até a gente brinca, o martelo heideggeriano, né? Que ele fala que para alguém com um martelo, tudo parece um prego, né? A pessoa começa com aquela ferramenta, ela pode resolver as coisas, né? Ah, então tem essa ferramenta, pronto, posso resolver tudo com essa ferramenta, né? Eu tenho um computador, eu posso resolver tudo com esse computador. E essas ferramentas de realidade aumentada, então, elas vão mudando a forma como a gente se conecta com a realidade. Tá? Porque a gente vai vendo outras coisas que não existiam ali. A gente vai achando coisas mais interessantes, né? Ó, que legal, né? A realidade aumentada fica interessante aqui, né? Então, eu vou interpretando a realidade de uma forma diferente, cada vez mais, né? Então, a gente vai entender essa argumentação que é central no capítulo, desdobrando aí no resto do capítulo, né? Então, por exemplo, ele vai falar, o mapeamento não consciente do cérebro muda e redefine a relação do agente com o mundo. Quer dizer, a relação da pessoa, do ser, né, no caso do ser humano, com o mundo. Muda isso, né, esse mapeamento. Em que sentido? Né? Então você tem ali, por exemplo, a ideia do equipamento transparente, né, que é a ideia que tem na filosofia, né, de que você começa a usar uma coisa e ela se torna uma coisa que você nem percebe mais. Né? Então, por exemplo, o carinha ali primeiro, Sterlach, que ele fez, um engenheiro cientista, né, que ele fez ali um braço, um terceiro braço. Ele ficou usando durante muito tempo, de repente ele não pensava mais naquele braço. Tá? Ele já era incorporado, ele não precisava, né, já estava ali, já ele usou tanto e acostumou com aquilo. Né? O cérebro fez as ligações e ele, como se ele tivesse um terceiro braço mesmo. Né? Então agora ele basta ele querer, depois que ele ficou, basta ele querer que o braço se mexa, né, que a mão se mexa ali, que ela se move. Não sei se vocês, né, lembram ou assistiram, né, o Homem-Aranha é aquela ideia, né, o Dr. Octopus lá, né, realmente, né, que os tentáculos dele se tornaram uma coisa, né, que com o cérebro dele lá e tal, depois tem todos os problemas disso, né, o chip foge do controle e tal, né, inclusive algumas vezes os tentáculos são usados contra ele mesmo, né, Peter Parker consegue controlar, por exemplo. Outra é essa interface cérebro-máquinas, né, do Nicoleles. Inclusive tem uma série de questões aí, né, éticas até da maneira como ele trabalha, né, e tal, fazendo com os animais, e tal. É bem polêmico, inclusive, né, a pesquisa dele, pesquisa interessante, tal, mas tem gente que critica bastante, né. Mas a ideia, né, dessa interface cérebro-máquinas, né, que você coloca realmente ali um chip e você consegue controlar. No caso, ele fez no macaco, né, controlar a cadeira de rodas, né, com um chip implementado, né, com um negócio implementado no cérebro. Né, ele mapeou ali as partes do cérebro que são relacionadas ao movimento, né, e ele conseguiu fazer com que, então, com essa aplicação, os, os, é, o macaco se mexesse. Então é interessante, né, que esse autor mostra, né, fala do Nicoleles, né, cita o caso do Nicoleles, né, interessante para ver como realmente, né, o Nicoleles ele, né, é conhecido aí, né, no mundo. E a última é esse traje tátil, né, que foi também criado pelos Estados Unidos e tal, né, onde realmente o cara tem uma habilidade maior para controlar, né, de controle da nave e tal. Né. Então, realmente é um outro avanço também, né, a ideia de que, né, uma realidade também aumentada, né, porque ele tem muito mais informações e tal, muitos mais dados. Não sei se dá para ver um pouquinho ali, né, mas eu posso fazer isso. Né, que tem ali todos os dados na frente. A gente vê às vezes em filmes futuristas isso, né? Tipo, a roupa lá do Tony Stark também, né? Que tem muitos dados ali ao mesmo tempo, né? Então, esse objetivo, com que objetivo, né? Incorporação de novos kits físicos e sensoriais e vai criando novas realidades, né? Só que ali o autor vai falar, né, o Schatz, ele aí vai falar ali na página 111, que muitas dessas inovações elas revelam, ou relevam, deixam de lado o papel do corpo. Né?
deixou de lado como se não fosse importante, né? Isso. Vocês estão me ouvindo ainda, né, gente? Que fez um barulho aqui no meu foninho. Achei que parou de sair o Você não som do meu está fone. só. Você não Oi? está só, Adriano. Você não está só. Beleza, que bom, que bom. É que eu vi um barulho no meu fone e achei que tinha desligado. Deixa eu permitir umas pessoas que estão querendo entrar aqui. Legal, beleza. Então, assim, né? Tem o autor vai falar que isso, né? Tem ali na página 111, né? Que nós somos seres profundamente corporificados, né? Então, relevar essa realidade do corpo é bastante perigoso para a natureza humana. E é isso que acabam fazendo muitas dessas realidades aumentadas, né? Como se fosse ruim, né? O corpo, né? E a gente coloca uma realidade aí que a gente pode controlar, né? O Nicoleles, por exemplo, a ideia dele é que se você só controla, seja para pessoas que têm deficiências, né, para controlar uma cadeira de roda, para controlar um exoesqueleto, né, mas tem pessoas que já vão falando, né, que, por exemplo, nela link a ideia, né, de você controlar coisas, mesmo se você não tem nenhuma deficiência, mas você vai controlar suas coisas na sua casa, né, pô, que interessante isso, né, interessante ter mais um órgão, né, mais um braço, e aí ele fala, né, o Schatzer fala da questão dos limites, né, até onde é os limites, porque aí você pode colocar, vou colocar um braço a mais, mas aí dois, três, quatro, né, fica, como que fica isso, né, a nossa realidade, como que fica isso, a maneira como a gente lida, né, com a realidade, isso é bastante perigoso. Não sei se vocês viram essa série, gente, quem viu essa série aqui? Acho que ninguém viu, fala aí no chat, pode falar quem viu, olha aí, ninguém viu. É uma série que eu descobri, né? É da Amazon, tá? Tá na Prime, Amazon Prime. É deles mesmo a produção. E o que é a ideia dessa série? Então, lá no ano de 2033, o cara teve, o Nathan, né, o personagem principal, ele teve uma morte prematura e ele escolhe a sua própria vida após a morte, né? E a consciência dele é carregada, então, para um novo mundo virtual, tá? Então, acho que tá na terceira temporada, assim. Assim, e aí ele tem essa consciência carregada para o novo mundo virtual, como se fosse o paraíso, né? Ele está vivendo de maneira assim virtual num paraíso, né? A consciência dele está vivendo lá, mas ele não tem corpo, né? Aparece um corpo lá, né? Projetado, mas é tudo realidade virtual, né? Realidade aumentada. Ele está, na verdade, né? Salvou só a consciência dele, a mente dele. E aí ele continua é, tendo contato com as pessoas do mundo vivo, né? Desse lado do mundo, né? Continua tendo contato, fazem ligações e tal, mas ele só existe no mundo virtual. E aí tem todas as questões. É muito, muito interessante. E você vai descobrindo várias coisas. Tem um mistério por trás da morte dele e tal, né? E aí vai falando também de como que é o relacionamento dele, né? Como que ele vai continuar tendo um relacionamento com a esposa e tal. E se esse mundo, né, que ele está vivendo, se vale a pena ele viver dessa forma, com limitações. É bem interessante que ele é meio rico, assim, mas depois a, a, a esposa dele, né, que é rica, na verdade, que bancou tudo isso e tal, e depois eles têm uma briga e tal, e a esposa começa a limitar as coisas que ele pode fazer lá e tal, daí uma hora ele é meio que não quer continuar namorando com ela, né, casado com ela e tal, e aí ela rebaixa ele lá nos mundos virtuais, porque tem vários níveis de mundos virtuais. Tem os níveis dos super ricos, mas também tem os níveis dos mais pobres, que eles têm, por exemplo, dados, quantidade de dados que eles podem usar por dia. Então, usou um tanto de dado, eles travam, ficam paralisados. E o mundo é bem, bem pior, assim, tal. É bem, bem interessante trazer essas questões e traz até eu achei doido, assim, porque faz críticas a empresas como a própria Amazon, assim, é muito doido, são feitas por eles. E é um pouquinho, assim, de comédia, mas a comédia é bem leve, assim, né? Não é aquela coisa engraçada e tal. Então, é bem interessante, né? Essa ideia. Então, por quê? O autor fala, né, eu lembrei quando eu estava lendo ali na página 114, né, o autor fala que a tecnologia ela vai avançar e vai cada vez mais trazendo opções, né, tecnologia de realidade aumentada, para trazer emoções, opções para
ligar nessa realidade aumentada, né, para a gente ter cada vez mais experiências, né, terminais de computador, fones, né, e futuramente, né, até implantes cerebrais. A gente vê aí em vários filmes. Eu esqueci de ter colocado, né, mas Jogador Número Um, né, é bem essa ideia e é bem interessante. Se você não viu também, vale bem a pena ver, né, porque tem até uma conclusão interessante, né, no filme. Tem o Ghost in the Shell também, né, com toda essa ideia, né. Tem o Sword Art Online, né, que são todos eles. O Sword Art Online é inclusive um dos mais desenvolvidos desse, de realidade virtual, né, porque a pessoa não precisa nem se mexer, né, nos outros, por exemplo, no não no Ghost in the Shell, que não é realidade virtual, né, no Jogador Número Um, né, você tem que ficar, você fica, né, você põe o óculos lá, tal, e você fica fazendo as coisas, né, correndo e tal. Ô, Luiz, Oi, pode falar. a realidade aumentada tem a ver com o metaverso também ou não? É outra área totalmente desconecta aí? Também tem um pouco a ver, sim. Aham, também. Metaverso também, essa ideia, né, de que você tem uma coisa assim, né, que você está aumentando a realidade. Então, assim, seu corpo, né, quando você entra no metaverso, né, você escolhe o seu corpo, né, tem até, totalmente, porque vocês já viram que tem reuniões, às vezes, fizeram algumas igrejas, né, no metaverso, então, você não vai lá na igreja fisicamente, você fica ali, né, tem os avatarzinhos ali louvando e tal, daí tem a pregação no Ô, telão. Adriano, Oi, pode Adriano, falar, Cid. no final é tudo virtualização, né? No fim das contas, tanto o metaverso Sim, como a realidade aumentada é virtualização, né? sim, 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 exatamente. É isso, né? É isso, né? A realidade virtual, né, é aquela coisa assim, né, de que você vai totalmente lá dentro, né? Só lá dentro. E a realidade aumentada é aquela coisa, por exemplo, o metaverso que faz, né, que às vezes as pessoas não estão na mesma sala, mas eles criam essa coisa de que, né, então tem as pessoas físicas, aí tem os avatares e tal, né, juntos ali, né? Então amplifica a realidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar desse. Então, é, então, qual que é o lugar da realidade aumentada no transhumanismo? O que tem essa relação com o transhumanismo? Né? Então, uma das coisas básicas do transhumanismo, que é, né, como eu falei lá no segundo encontro, a busca por superar as limitações físicas, buscar a eternidade, né, buscar se tornar imortal, e outra é superar as limitações cognitivas, tá? Isso é uma coisa muito forte, sempre. Eu não sei onde está meu livro aqui, mas tá aqui, ó. Esse livro aqui, por exemplo, é exatamente falando sobre isso, né? Superinteligência, Nick Bostrom, né? A ideia dele é justamente isso, assim, né? Como que a gente pode superar as nossas limitações cognitivas, tá? Esse livro aqui vai falar só sobre questões cognitivas, né? Então, como que a gente cria a superinteligência, né? Então, o autor aqui, né, o Dick Bostrom, é extremamente transhumanista, né? Então eles estão falando nisso. É um dos grandes tripés, assim, né, do transhumanismo, né? Superar as questões cognitivas. E uma delas, então, uma das coisas, então, a realidade aumentada é realmente tentar amplificar, né, esse conhecimento, né? Tentar ampliar o conhecimento humano, né? Então, o ser humano ele é bem forte, né? Ele é bem maleável, assim, né? Para novas tecnologias, né? Então é muito fácil você adicionar novas tecnologias ao ser humano. Então você adiciona novas tecnologias, o ser humano logo se adapta, né, muito rápido. Então, introdução do martelo, introdução, né, do computador, a gente demora, né, tempos, com certeza, mas a gente vai se adaptando. Então o ser humano tem essa maleabilidade. Então a gente sabe assim, você coloca lá um chip no cérebro, o ser humano se adaptou, ok, né? Parece que ele se adaptou. Só que o problema é que a gente não sabe isso a longo prazo, né? Como a gente continuar focando nisso, né? A longo prazo a gente vai ter problemas, né? Que problemas que a gente vai ter a longo prazo? Então, assim, na realidade aumentada, né? Essas novas concepções de mundo que a gente vai tendo, vai com certeza mudando a nossa visão da realidade. Então, na página 116 ele fala: a ciência e a tecnologia alteram as percepções da realidade. A gente vê de forma diferente.
Claro que não só de maneira negativa, muitas vezes a gente vê de maneira positiva. Por exemplo, quando se inventou o microscópio, a gente não olha mais para uma água, né? Por exemplo, com os mesmos olhos. A gente sabe, tem micro-organismos e tal, então a gente precisa cuidar, né? Então, a gente vai vendo uma realidade realmente, né? Nem toda realidade aumentada é uma coisa ruim, né? Então, isso é importante. Mas essas realidades aumentadas que mascaram uma realidade que é um problema, né? É, o ser humano é digital e não analógico, né? Exatamente. A gente é um reducionismo, na verdade, né? O que a tecnologia muitas vezes vem trazendo, né? Um reducionismo de como é o ser humano, né? Que não é só questão digital, que não é só questão material, né? Mas é mais complexo que isso. Então tem um grande reducionismo, a gente reduz lá o ser humano em zeros e uns, né? E tal, e isso que é o ser humano. Não sei se vocês lembram do Cypher lá no Matrix, né? Então ele era um cara que, assim, estão vivendo numa realidade simulada, né? E mesmo assim, né, o Cypher, ele preferia, ele sabendo da realidade, sabendo que aquela não era a realidade, ele estava comendo uma carne que não era carne mesmo, né? Era simplesmente, né, uma simulação. Mesmo assim, ele prefere, né? E ele fala lá, né? Ignorância é uma benção, né? Eu quero continuar, né, dessa forma, né, que eu estou curtindo a vida aqui. Então a gente vê que as pessoas elas não só vão passar cada vez mais a interagir melhor com esse mundo, né, virtual, tal, assim, como também elas vão selecionar a visão particular dele, né, desse mundo. Eles vão selecionar coisas que são interessantes. Então eu quero, né, continuar assim, quero ter, né, dessa forma. Então a gente tem, né? O que acontece, né, se as pessoas decidirem filtrar a realidade de um modo que seja removida toda dor, eliminando não só a realidade, mas a percepção da realidade. Porque a gente sabe que, por exemplo, dor é importante, né? Então a gente, não, né? Por que eu vou subir numa árvore? Né? Penso uma criança, por que eu vou subir numa árvore? Por que eu vou jogar futebol? Não, não vou lá, lá é perigoso, eu vou me machucar, eu vou no mundo virtual, né? Então eu tenho essa experiência, tenho a mesma experiência, né? Digamos, né, que no futuro a gente tenha até acoplado no cérebro que passe a sensação, né, de que a gente está. Então, por exemplo, nesse Sword Art Online, né, se a pessoa morrer lá dentro do jogo, ela morre no mundo real, né? Então, ela sente também as coisas, né, ali. Então, ainda é perigoso, né? Mas pensa no mundo que você não morre na vida real, né? Você está lá dentro, você não se machuca de verdade, né? Na realidade virtual. Então, as pessoas vou ficar nesse mundo, né? Vou ficar usar só a realidade aumentada, não vou lá para fora, né? É muito mais. Então, hoje mesmo de manhã, eu li uma coisa que já tem acontecido, a gente sabe que está tendo um negócio chamado analfabetismo físico, se não me engano é isso, das crianças, né? Que as crianças estão cada vez mais vivendo nos celulares e tal, e elas não sabem mais, né? Não sabem mais lá praticar um esporte, ir para subir uma árvore, brincar e tal, fisicamente, porque, né, eles preferem ficar ali nas telas. E estão tendo, então, esse analfabetismo físico, né? Então, com a realidade aumentada, cada vez mais forte, mais impressionante, né? A ideia do metaverso quando lançou, né, tinha aquele óculos e tal, a ideia deles era ser um negócio assim super, super interessante, né? Não deu muito certo, mas, né, não vai ser a última tentativa, né? A gente sempre vê lá nessas tentativas, o Second Life e tal, tempo atrás, né? Então vai continuar, né? E esse aqui, né? E se a pessoa decidir optar por um filtro que elimine alguém que a tenha ofendido, mas o indivíduo se arrepende e quer se reconciliar com ela, né? A gente já vê isso, por exemplo, nas redes sociais, né? Você vai lá e bloqueia uma pessoa, né? Bloqueia, deixa de seguir, inicialmente você deixa de seguir, né? Depois você bloqueia a pessoa não pode. Aí eu sempre já lembrava antes mesmo, né, de, dessa, de pensar em realidade virtual acontecer isso, né? Eu lembro, teve aquele episódio, né, do Black Mirror, vocês lembram, né? Tem um episódio lá, White Christmas, o nome do episódio, né? Onde a pessoa bloqueia, né? A esposa bloqueia o marido, né? Ah, não, que tá me chateando, bloqueou o marido. Né? E daí ela não vê mais. Então pensa que doido isso, né? Se a gente faz isso nas redes sociais,
com certeza a gente pode fazer isso, né? No mundo virtual, né? Ah, não, não quero mais conviver com essa pessoa. Então, expulso. Então, a gente vê que a gente precisa conviver com essas dificuldades, né? Dor, uma pessoa que às vezes nos incomoda, né? Mas a gente pega e lida com ela, né? Não simplesmente bloqueia. Né? Então, ele vai falar algumas coisas aqui, de alguns problemas, né? Alguns limites aqui, a partir da página 121, se não me engano, né? Quando ele vai falar sobre que essa lógica de vencer limitações do transhumanismo, né? A gente tem que limitações de dor, físico, né, mental, não tem limites. Né? Eles sempre vão querer algo a mais, né? E na verdade sempre foi o objetivo deles, né? Até chegar numa mortalidade, né? De se tornarem Deus, né? Lá tem o livro do Harari, né? Homo Deus. E as questões éticas são problemáticas, porque as salvaguardas deles, né, as questões assim, não, vamos colocar algumas limitações aí, são insuficientes, né? Sempre quando a gente lê esses caras, né, tem aquela carta, por exemplo, do Elon Musk esse ano, né, falando contra o ChatGPT, falando com a inteligência artificial, né, que ele escreveu, é uma carta aberta contra ele e mais outras pessoas, né? É uma carta aberta contra os grandes experimentos em inteligência artificial, né? E aí coloca lá as limitações e tal, coloca ética, a teórica, parece que a ideia dele era que, né, podia sair do controle, inteligência artificial e tal, né? Você vê que sempre são salvaguardas assim muito fracas, né? Até aqui ele fala, né, o autor, essa história, né, de salvaguardas serve só de distração para os hesitantes, né? Fazer uma desculpa, ó, a gente está cuidando, tá, das limitações, tá sabendo que tem problemas, perigos, a gente está cuidando, tá cuidando, mas na verdade é só uma desculpa, assim, né, para as pessoas ficarem calmas. Ah, eles estão preocupados com a ética. Não estão preocupados, né? E tem esse perigo da irreversibilidade, né? Um dos grandes problemas que pessoas que são contra o transhumanismo, né? Por exemplo, os bioconservadores, né? Que são chamados assim, o Michael Sandel, né? Vai nessa pegada e fala, olha, né, cuidado, né? Porque tem esse perigo de irreversibilidade. Você chega num momento onde você não tem mais como retornar, né? Porque você vai fazendo, você instala lá um terceiro braço, e agora? Né? Não tem como tirar mais. Se eu tirar, eu fico, né, defeituoso, com algum problema. Né? E ninguém vai querer também, depois que já tiver essas melhorias, ninguém vai querer voltar. Né? Ah, não quero mais, tá bom aqui. Né? E aí chega assim e fala: olha, gente, tem que tirar porque está dando problema. Não, não, tá, eu quero continuar. Né? Então, esse problema é bem ruim. A gente pode ir para um caminho que a gente não que tem muitos problemas, né? Por exemplo, você implanta um chip no cérebro e começa a dar problemas que a gente não tinha previsto. Sei lá, né? Muitas pessoas usam durante, digamos, né? Estou só falando um exemplo, uma hipótese. 10 anos usam um Neuralink, né? Um chip no cérebro, e, e aí a pessoa, né, começa a perder suas capacidades cognitivas, né? Por exemplo, né? E tem, sei lá, um mal de Parkinson mais cedo. Né? Então, depois que todo mundo já tiver, né, vai ser difícil. Ah, tá, agora vamos retirar isso. Não, mas agora não dá mais. Né? E aí, como que vão ser, né, as próximas gerações, né, nascidas a partir daí? Todo mundo vai nascer, já vai sair do hospital, já com o Neuralink instalado e tal. Então, são muitos problemas que se colocam, né, de questionar. Deixa eu, é, então, aqui, né, diferentes níveis de tecnologia vestíveis nos tornam cada vez mais. Isso é bem interessante nessa passagem aqui. Diferentes níveis de tecnologia vestíveis nos tornam cada vez mais à vontade com os tipos de interfaces que a realidade aumentada requer. Estamos mais próximos do ciborgue do que podemos imaginar. Né? Então, você coloca lá, né, um smartwatch, você coloca outras coisas, né? Aí você vai colocando várias coisas mais, né? Então, pô, que interessante, né? Agora eu vou colocar uma fita aqui para medir, né, os batimentos, medir uma série de questões, né, no corpo, aquelas fitas inteligentes.
né? Você vai colocando várias coisas, vai adicionando várias, né, tecnologias vestíveis, né, no seu corpo e vai nos tornando mais à vontade, assim, para a gente gostar disso e gostando cada vez mais e ir caminhando para essa realidade transhumana, para esse mundo transhumano, né? Então a gente vai tendo, nos habituando, né? Tornando mais assim, mais acessíveis para isso, né? Então essa realidade ela proporciona, né, uma interface com a tecnologia da informação, né? Essa realidade aumentada e tal, né? E tem essa possibilidade aí também dos óculos, né, inteligentes, que permite essa imersão maior na tecnologia digital. Então é interessante, você tem um óculos, né, onde você vai tendo várias informações, né? Você já vai tendo várias informações. Então você encontra uma pessoa, por exemplo, e você já tem algumas informações sobre essa pessoa ali, né? Não sei se vocês viram esse episódio, né? The Entire History of You, do Black Mirror, né? Toda a história de você, não sei como é que ficou em português, né? Mas que eles têm um negócio implantado, né? Que eles veem as coisas pelo olho, né? Tem ali eles têm é o Brain, né? O nome da tecnologia. E aí você vai olhando, então você encontra a pessoa, você nem lembra o nome dela, e aí, né, ali através dessa tecnologia, ele já fica sabendo, tá, essa pessoa, né, tem, tem esse nome, nasceu em tal lugar, já tem um monte de informações que você tem sobre a pessoa, né? Então, até no episódio aparece uma pessoa que decide não ter essa implementação, todo mundo acha estranho, né? Como assim, você não tem, é tão bom isso, né? E aí gera todo um problema, né? Olha aí o cara dando spoiler aí, tem spoiler. E é bem interessante, né? Porque aí mostra, né, se isso lá ajudou ou não, né, a você ter uma tecnologia como essa, né? Então, na verdade, foi bem ruim, né? Apaga o spoiler, né? Então, né, permitem realmente uma imersão maior, né, mas o que? O autor vai falar, esse tipo de tecnologia ele discipula as pessoas para que elas valorizem as experiências com realidade aumentada, né? Os celulares já dão essa oportunidade para a gente, né? De a gente sobrepor a realidade virtual à nossa visão do mundo, né? Então, você está num lugar, dificilmente você vai estar sem o celular, né? Então, eu comentei, não sei se eu comentei aqui, mesmo no encontro passado, né? Que eu estava num hotel fazenda, né? E hotel fazenda, várias coisas para ver, bichos e tal, né? Planta, tinha os gatinhos que estavam passando, e tinha uma criança numa outra mesa, né? Que os pais deixavam ela com o celular. Assim, uma criança, tipo, acho que tinha menos de 2 anos, era um bebê mesmo, assim. E a criança ficou no celular ali o café da manhã inteiro, aquela tela brilhando, assim. E eu fiquei impressionado. Ó, ela nem comeu, assim, ela nem tirava o olho para comer. Os pais davam na boca dela a comida e ela não tirava os olhos da tela. Então ela já está tendo um treinamento para ver a realidade, né? A realidade dela é celular. Eu vou ter o celular todo o tempo. Se nem na hora de um café num hotel fazenda a criança fica sem celular, imagina, né? Como que vai ser a vida dela? A vida dela toda é assim. A realidade dela é vista através do celular. Acho que a Thaís levantou a mão. Pode falar. Isso. Eu estava me lembrando aqui de um conceito, né, de uma autora, de uma antropóloga que fala sobre tecnologia. Ela desenvolve um conceito triplo sobre a internet, né? A internet purificada, que nós estamos colocando ela no nosso corpo, né, que é essa vibe. A internet cotidiana, que é a partir de cada do dia a dia, né? E também a internet. Peraí, são três. Eu sempre esqueço a terceira. Mas, enfim, peraí. Isso me lembra aqui que lá na página 122 ele fala um pouco sobre essa tecnologia vestível. E aí ele usa dois exemplos que nós já estamos vivendo, né? Se a gente pensar nesse transhumanismo enquanto uma coisa além do nosso tempo, né? Na verdade, ele já está entre nós, né? Aí ele usa aqui o exemplo dos fitness tracers, né? Que são esses aparelhos que medem o desempenho, né, de esportistas, que nós usamos no dia a dia, né? Se a gente for pensar todos esses aplicativos. E também nos smartwatches. Tanto que essa semana mesmo eu recebi uma notificação no meu celular que, por ser conveniada à academia, eu posso usar um aplicativo para eu ter desconto numa série de serviços se eu começar a colocar o meu desempenho.
Então, você vê que realmente é toda uma lógica assim, para a gente entrar cada vez mais nesse tipo nesse mundo, né? No mundo virtual. Exatamente, é bem isso mesmo. É um monte de aplicativos que a gente vai tendo, né? E é interessante porque eles estão coletando nossos dados, né? O objetivo maior é coletar os nossos dados, né? Tudo hoje, né, gira em torno disso, né? Então, os aplicativos e tal são ou um smartwatch, estão coletando nossas informações, né? Então é interessante ter cada vez mais a gente ficar conectados, né? 24 horas conectado. Então é um sonho deles. Por isso que o metaverso era essa ideia, né? O metaverso era um projeto ambicioso de coleta de dados maior ainda, porque você ia fazer reuniões, você ia viver ali, né? Você ia gastar horas ali dentro, né? Então pensa a quantidade de dados que isso ia gerar, né, se desse certo. Todo mundo, né, só fazendo metaverso. Então, essa reunião a gente estava fazendo pelo metaverso, a gente conversa pelo metaverso, tudo metaverso. Né? Então, seria impressionante a quantidade de dados. Né? E aí é nos treinando. Né? Acho que o problema maior é isso, que vai nos treinando, não só roubando nossos dados, mas vai nos treinando para uma realidade, para um tipo de realidade. Né? E a gente vai achando desagradável, né, a realidade. Outro termo, né? Não sei se vocês já falaram aqui do livro do Moldando o Mundo Digital, que trata tecnologia como cultura, né? Como artefato cultural, no sentido de artefato cultural. E aí é essa ideia, né? De que nós moldamos a tecnologia nos molda. E fica nesse intenso ciclo, né? De moldado e ser moldado, moldado e ser moldado. Esse livro é muito bom, é muito legal. Esse é um livro que a gente não estudou, é um livro até interessante de a gente estudar ele, porque realmente é bem interessante assim, a visão dele, né, do autor. Inclusive, ele é bem. Segue, né, o Abraham Kuyper e tal, né? Segue um autor que a gente gosta muito, né, que é o Egbert Schirmer. Ele é Derek Schirmer, né, o autor, mas ele não é parente, a gente já perguntou até para ele. Ele é colega agora do Fernando, né? O Fernando Pasquini está na mesma universidade que ele lá no Calvin, nos Estados Unidos. Né? Inclusive dá para a gente pensar de chamar ele para participar aqui. Não são parentes, não. Mas é interessante que eles gostam dos mesmos autores, né? Doiver e Kuyper e tal, né? O Egbert Schirmer é mais velho e tal, né? Lá holandês. E o Derek Schirmer acho que ele é canadense mesmo, né? É professor. Não, é americano. Dos Estados Unidos, né? Professor lá no Cal. É extremamente importante. E aí, meu último slide aqui, depois a gente conversa mais. Tem duas passagens antes até do Yuval Harari. É uma passagem ali que eu achei interessante. Na verdade, é o texto dele, na página 124, que é desse livro aí. Eu peguei a capa, mas tem em português, né? 21 lições para o século XXI. Um livrinho pequeno, né? Mas é um cara extremamente otimista, bem assim, né, voltado, é bem transhumanista mesmo, né, naquele Homo Deus é mais forte isso. Mas olha só o que ele fala, né, dispositivo como, está na página 124 do nosso livro, aí do Transhumanismo e Imagem de Deus. Daí eu encerro com essa citação. Dispositivos como o Google Glass e jogos como Pokémon Go são projetados para eliminar a distinção entre online e offline, acabar com essa diferença, né, entre mundo real e realidade virtual, fundindo-se numa única realidade aumentada. Em um nível ainda mais profundo, sensores biométricos, interface cérebro-computador diretas visam erodir a fronteira entre máquinas eletrônicas e corpos orgânicos, né? Literalmente entrar debaixo da nossa pele. É o cyborg, né? Cyborg. Quando os gigantes de tecnologia adquirirem compreensão completa do corpo humano, olha a arrogância, né? Não vão nunca, né? Chegar nisso. Mas quando, né, o sonho dele, né, adquirirem compreensão completa do corpo humano, poderão acabar manipulando todo o nosso corpo, da mesma maneira que manipulam nossos olhos, dedos e cartões de crédito. Talvez venhamos a ter saudade dos bons e velhos tempos em que online era separado do offline. Né? Até ele mesmo, né, bem otimista, realmente esse é o futuro, ele fala assim, talvez a gente vai ter saudade. Com certeza a gente vai, né, ter saudades, né, porque realmente
nós somos seres corporificados, nós precisamos da realidade para viver, e quando a gente fica distante dessa realidade, ela nos causa muitos males, né, muito ruim com isso. Né? Então, a gente pode abrir para conversar. Eu tenho, inclusive, aqui, esqueci de mencionar, né, tem um livro assim, né, que é bem dessa ideia que vamos realmente, o objetivo é chegar na virtualidade, né, que se chama assim, virtualmente humanos. Então, ele fala assim, né, dos perigos da imortalidade digital, mas não, esse é o objetivo. Né? O objetivo é a gente atingir imortalidade digital. A gente só viver, né, no mundo digital, essa é a forma que a gente vai, o próximo passo da evolução. Então, a gente vê os perigos aí que a gente já tem. Né? Então, gente, é isso o capítulo, né, que eu selecionei algumas partes aí para a gente pensar, para a gente conversar. Tá? Então, a gente pode abrir aí para comentários, perguntas, dúvidas. Acho que uma das coisas, né, que eu mencionei, né, que então a realidade aumentada, né, ele fala assim na página 115, né, a realidade aumentada nos pressionam para que participemos das liturgias de controle, né, então é isso, né, uma mentalidade de a gente tentar controlar a nossa realidade, né, então a realidade é suja, é feia às vezes, né, tem coisas que fogem do nosso controle, né, o Hartmut Rosa, que é um autor que o Fernando Pasquini gosta bastante, né, ele tem livros em português, aqui tem falando sobre aceleração, tem um livro chamado Aceleração, tem outros livros aí dele, que é bem, bem interessante. Ele tem um livro que não tem em português, que é a Incontrabilidade do Mundo. Né? Possibilidade de a gente não consegue controlar o mundo. Né? Ele foge do nosso controle. Tanto que a gente agora está, né, o que está acontecendo no mundo, né? Aquecimento global, a gente não consegue controlar. Né? A gente está fugindo do nosso controle. A gente acha que a gente consegue, mas a gente não consegue. Né? A gente mexe de alguma coisa, afeta o mundo inteiro, né? O globo inteiro. Né? Então, aí ele fala, né, o Harari, vamos controlar o corpo. Não vamos controlar, vamos entender completamente o corpo. Não vamos nunca entender, né? Então, a gente tem que ter essa noção que é incontrolável essas coisas, a gente viver, né? Viver com essa impossibilidade de controle, né? E ser grato pela vida, ser grato pela... Né, você chegar lá, né, nada, eu acho que é um libertador quando você chega, né, e chega na realidade mesmo, né? Por exemplo, o autor lá que eu gosto bastante, né, o Byung-Chul Han, ele fala, né, tem um livro que chama Louvor à Terra, que ele ficou uns 2, 3 anos cultivando um jardim, né, e ele escreve um diário, né, desse cuidado, assim, um diário filosófico dele cuidando do jardim. Bem legal esse livro. E aí vai mostrando isso, né, como a gente precisa chegar na terra, né, encostar na terra, e a gente compreende mais a realidade quando a gente, por exemplo, planta uma coisa, rega, tem que ter a paciência daquela coisa crescer, né, e daí não cresce, morre, se frustra. Então, quando você vai tendo esses contatos, né, vai fazer um pão, né, e tal, fazer uma refeição, você vai entendendo a realidade, né, você vai criando uma paciência, né, e a nossa vida o quê? A gente quer ficar uma vida cada vez mais robotizada, tecnológica, distante dessas coisas, né, da realidade que nos fere, nos machuca, às vezes, é bonita, mas também tem essas coisas, né, desconfortáveis, né, e aí a gente vai tendo, né, vários problemas mentais disso, né, desse contato que a gente tem com a realidade, né. Semana passada eu falei na EBD da igreja sobre natureza, a gente está estudando aquele livro, A Pirâmide da Sabedoria, né, e aí um dos capítulos era a natureza, né, como a gente tem esse déficit da natureza, e como isso é problemático para a mente humana.
a gente vai vivendo em grandes cidades cada vez mais, né? E aí a gente fica estressado e tal, e esquece o poder curativo da natureza, né? De você ir para a natureza e ter aquela. Né, isso tem estudos neurológicos até, né? Estudos científicos mostrando, né, como que a natureza nos acalma e tal, né? Então, o ser humano realmente vai ser um ser neurótico, né? Se ir para esse mundo aí virtual. O Amante escreveu ali, né? Sobre a série Netflix, né, que sempre pensa na maneira de ficar vasculhando histórico de mensagens dos outros, né, e como essa tecnologia aumentada acabam por adoecer as pessoas. Com certeza, né? A gente vai ficando baseando nossa vida, né, como é a realidade. É como ele diz, né, é uma liturgia, uma busca de controle, uma liturgia de controle, né, como o Schatzer diz aí. E a gente vai buscando controlar a realidade, buscando controlar as outras pessoas, né, buscando até criando, né, uma maneira de enxergar o mundo. Né, a gente vê isso muito forte, né, porque é mais confortável o mundo virtual, teoricamente, né, é mais confortável o mundo real, né, e o mundo lá, o mundo virtual é mais confortável, o mundo real, né, fica desconfortável, é ruim, eu prefiro viver na virtualidade. Pode falar aí, é muito. Alguém está me ouvindo? Uhum. Eu vi um caso recente, só que esse foi mais grave, de alunos de uma escola que pegaram fotos das meninas de 3x4 e fizeram uma reconstrução digital delas nuas, só pelo rosto. Isso é uma coisa assim maluca, e tá todo mundo meio quieto com relação a isso. E então não está se comentando, debatendo, mas não está se debatendo dentro desses termos, assim, com os conceitos certos, como a tecnologia está adoecendo as pessoas. Uhum. Exatamente, né? Como que essas crianças veem, né, a realidade? Então eles veem a realidade dessa forma, não, vamos fazer lá, né? A gente pode criar, porque, né, através da inteligência artificial, ela vai dando essas possibilidades, né? Então a gente cria as nossas próprias fantasias, né? Cada um pode criar a sua própria fantasia, né? Então, o que você vê? Transforma as mulheres em objetos, né? Ali nesse caso, né? Transformar as amigas em objetos, né? Então é bem preocupante essa visão que se tem, né, essas possibilidades que se dão através da inteligência artificial, né? Como que a gente vai criando exatamente imaginação, né? Então você não pensa, eu fico pensando, logo vai sair esse livro, tá? Não quero dar essa ideia, mas logo alguém vai fazer. Uma possibilidade de você escrever um livro, pensa assim, né? Escreve um livro ali e a descrição dos personagens você não imagina mais a descrição dos personagens. Vai ter um QR Code ali, né? Então tá descrevendo lá, né? Ah, o Gandalf é assim, é assim, é assim, tá. Tem um QR Code ali. Aí você vai com o celular, você clica, né? E usa realidade aumentada ali e aparece, né, a construção ali de como é o personagem. Então você não imaginou o personagem, né? Você pegou e, né, tá ali a imagem construída, né? Então talvez seja, né, tem livros infantis com imagens e tal, mas a gente sabe, né, como é rico essa questão de você estar imaginando. Cada pessoa imagina de uma forma diferente, né? E é muito legal. Por exemplo, quando pessoas diferentes leem um livro, você lê em livros de fases diferentes na sua vida. Então, às vezes você lê quando criança um livro, né? Eu estou lendo O Senhor dos Anéis com os meus filhos, então, com certeza. Aí, às vezes eles comentam, né? Uma coisa assim, a imaginação deles é diferente, né? De como eu vejo, né? Aquela coisa. Às vezes eu vejo uma coisa assim, me chama atenção, para eles chamar outra atenção, né? Coisas diferentes. Isso é muito rico, né? Então, outro dia, por exemplo, né? Uma coisa bem banal, né? A gente estava lendo e daí chega numa passagem, o céu estava muito lindo, limpo, cinza. Daí eles pararam, ué, mas como assim um céu bonito cinza? Eu falei assim, daí eu nunca, né, tinha parado para pensar, né, assim, lia e tal, né? Aí eu fico pensando, ele é um inglês, né? Então para ele, né, um céu bonito, o céu normal é um céu cinza, né? Então pra gente, né, o céu azul e tal, né? Esse é o bonito, né? Então coisas assim que a gente vai lendo, a gente vai crescendo a riqueza da imaginação, né? A gente vai tendo uma imaginação forte. Com a realidade virtual, né, você já tem dado ali. Você meio que pasteuriza a narrativa, né? Porque é assim que é dessa forma, né? As imagens, se vocês verem, né, imagens de realidade virtual, quando a gente manda lá criar, realidade virtual não, de inteligência artificial, né, quando você cria, tem meio que uma coisa meio parecida, assim, né? Você consegue ver, assim, né? Então vai
pasteurizando a ideia, né? Eles copiam traços, né? A própria inteligência artificial copia traços de outras pessoas e tal. É, lê, né? Óculos, lê livros com óculos de realidade aumentada, né? Pensa, né? Ó, fez os personagens do livro que estou escrevendo com inteligência artificial. Thaís. Inclusive, Thaís, você queria falar alguma coisa? Você tinha uma hora levantada a mão? Sim, é sobre o conceito de soft self. Está lá na página 115, né? E é um conceito, vou puxar para o meu lado, né? Um conceito bem baseado na antropologia, né? Na questão de que o homem ele é maleável, ele é transformável e adaptável em relação tanto ao meio quanto às suas relações sociais, né? Então, o transhumanismo vê isso tanto como algo a ser superado, como uma oportunidade para se propagar através disso, né? E aí tem, lá na página também, 117, fala que essa realidade aumentada... Peraí, desculpa, é a página 119. Que essa realidade aumentada pode ser usada por um pequeno grupo de pessoas para alterar o mundo dos outros. No sentido de que, tendo isso em mente, né, e usando isso a seu favor, que umas pessoas podem ter domínio sobre as outras, né? O transhumanismo, como qualquer cosmovisão, né, ele tem essa ideia de abarcar todas as nuances da vida, né? Então, a forma política também é uma delas, né? Então, politicamente é uma coisa a se considerar. Exatamente. Essa é muito boa essa passagem aqui que você falou, porque ela vai bem naquela ideia do Lewis. Quando ele fala no Abolição do Homem, ele fala justamente nesse sentido, né? Ele tem uma frase bastante famosa, né? A busca por controle da natureza na verdade, a busca do controle de alguns homens sobre outros homens, de alguns seres humanos sobre outros seres humanos. Então ele está falando isso lá, né? Em 1945, 46, acho que foi que ele lançou, né? A Abolição do Homem. Ele está falando exatamente sobre isso. Ele está falando sobre questões da cibernética, né, naquele contexto que estava nascendo, mas ele já estava percebendo isso, né? Tecnologias que estão surgindo, elas são esse objetivo. É um pequeno grupo de pessoas, né? É um Elon Musk, é um Zuckerberg e tal, né? São essas pequenas pessoas, essas poucas pessoas, né? E esse pequeno grupo que estão colocando e dizendo, né? Esse é o ideal de boa vida. Isso vocês têm que fazer. Vocês têm que implementar o chip na sua cabeça. O Harari, né? Yuval Harari, que é um transhumanista e tal, muito forte, muito conhecido, né? Tá lá junto, amigo desses caras, né? Do Elon Musk. Né? Nessa carta que ele falou, né, contra a inteligência artificial, lá contra os avanços da inteligência artificial, o Elon Musk, estava lá, o Harari assinou a carta também junto. Né? Só que os caras são super otimistas com tecnologia. Por que eles estão escrevendo contra? Na verdade, eles estão escrevendo contra, né, eles querem a própria, né, inteligência artificial deles. Né? Tanto que o Elon Musk, depois de ter falado contra, dias depois, ele já começou, né, a fazer a própria inteligência artificial. Né? E agora está lançando aí, né, Grok. Não sei se vocês viram, né? Que vai ser aclopada inicialmente lá no X, né? No Twitter. Então, você vê que eles querem ter a sua própria maneira de controlar. Desde o início, tá? Da cibernética, lá na década de 40, a ideia era controle. Né? Tanto que a própria ideia de cibernética, né? O termo cibernética, ele vem de controle. Né? É o Kuberneticus, né? Uma palavra grega que significava o timoreiro lá, o negócio no navio que controlava o navio. Né? Então, fazia referência a isso, né? Controle. Então, como que a gente vai controlar a mente humana? Entender a mente humana, entender o corpo humano e depois controlar. É esse o objetivo, sempre foi. Né? Então, agora eles querem controlar, né, a maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente vê a realidade. Então, você tem que ir para a realidade virtual, você tem que ir para a realidade aumentada, usar a realidade aumentada, porque isso é muito mais legal. Né? A realidade fica muito melhor. Né? Só que eles estão querendo nos controlar. Esse é o objetivo. Né? Final sempre do transhumanismo. Né? Então, eles falam essa questão de liberdade, se vai ter mais liberdade, mas não. Né? É um papo aí furado para maior controle. Né? Então,
A gente tem que ter essa ciência quando a gente vai usar essas ferramentas. Não que a gente não possa usar, é interessante saber usar, mas, né, saber usar. Esse é a base, não querer, né, isso aqui vai substituir a realidade, isso aqui é melhor, superior que a realidade. Não, são ferramentas. A gente tem que usar como tais, né? Só que a gente vai transformando, né, isso numa coisa fundamental para a nossa vida, né? É dessa forma que eu vejo o mundo, é dessa forma eu preciso disso para viver, né? Se eu ficar sem meu celular, eu morro, né? Se ficar um dia sem meu celular, eu morro. Então isso é preocupante, né? Se eu daqui a pouco, né? Eu prefiro viver igual o Cypher, né? Lá em Matrix. Eu prefiro viver nessa realidade simulada do que viver na realidade. É muito mais legal aqui dentro, né? Isso é bem preocupante, né? Ô, Adriano, Fala. eu estou aqui pensando aqui, e lembrando do Matrix, né? Eu acho que o Matrix retrata bem essa ideia desse mundo paralelo, né? Dessa realidade aumentada, né? Porque o cara, enquanto ele não foi plugado naquela tomada lá, ele está vivendo a realidade, o mundo real, né? Quando ele é plugado, ele passa a viver esse mundo virtual, né? Então, ele retrata muito bem essa ideia, né? Dessa discussão que você está trazendo. E aí eu estou pensando numa série de coisas aí, né? Não sei se você assistiu aquele, não está dentro dessa ideia, mas está falando de inteligência artificial. E por trás de tudo isso, quem está definindo isso tudo é a inteligência artificial, né? E aí eu estou lembrando dessa série, uma série de documentário que está no Netflix lá também, sobre a questão do uso de drones, né? Autônomos, né? Também já é bem antigo também essa ideia de usar caças também de combate, né? Com inteligência artificial e tal. E aí tem um documentário maravilhoso, um tempo atrás saiu, eu não vou lembrar, não sei se foi Netflix, mas um documentário excelente. Aí eu vejo a parte, eu acho que essa parte aqui do que está discutindo todo, eu acho que tem mais um aspecto não científico, eu diria assim, né? Quando eu falo científico, eu estou usando mais para o aspecto da medicina, tal, daí por diante, né? Eu acho que é mais sensorial essa ideia aí, né? Acho que é muito bem dessa ideia. Então, o que acontece? Aí esse documentário maravilhoso, né, falando sobre a ideia de prolongar a vida humana, né? E aí eles estavam estudando, tal, uma pesquisa fantástica sobre isso, né? Um experimento com pessoas que estavam tomando, por exemplo, a memantina, né? Tem problema de Alzheimer e tal, e essas pessoas viveram mais do que outras pessoas que não tomaram, né? Entendeu? O documentário era sobre isso, e falando sobre essa ideia do seguinte, né? Você já imaginou você aqui com seus filhos, com a sua filha, aí acontece um acidente, e aí quando voltava a pessoa não era a filha mais, já era uma espécie de um ciborgue, sabe? Só que ele falando dessa possibilidade, sabe? Desse mundo futuro aí e tal, falando sobre também nanotecnologia, né? De você ter robôs autônomos, né? Que pudesse fazer, sei lá, alguma correção no organismo, né? Você sabe, a nanotecnologia é o menor tamanho de robô do mundo, diria assim, né? Então, essas ideias, assim, esses avanços nesse sentido, né? É um documentário fantástico sobre isso aí. Essa é a minha fala aí. É muito bom. Se você lembrar aí, ou achar, ou alguém achar, comenta aí no Rapaz, eu já chat procurei, aí. tentei baixar, né? Quando saiu, eu tentei baixar, depois me arrependi que eu não consegui baixar, né? Ela tava em inglês lá, a série, eu não vou lembrar o nome também, mas é uma série fantástica sobre isso aí, maravilhoso. Uhum. Ah, sim, né? Com certeza. Você vê realmente o mundo, né? Você vê como vai treinando o mundo, né? Então você tem um drone, você tem a capacidade, né? Um drone militar, né? Muda totalmente a questão da guerra, né? E aí. E hoje eu acho que você está acompanhando o conflito que está acontecendo, por exemplo, na guerra entre a Rússia, né, e a Ucrânia, né? Eles estão usando muito drone, cara, muito, entendeu? É impressionante como eles estão usando drone para isso. Então é uma nova. Então, e aí você tem, né, pessoas com essas realidade aumentada, né, também, que você tem, por exemplo, né, ali usar os capacetes para guerras e tal, né, que a pessoa vai ter uma visão diferente, né, realmente. Eu vejo que às vezes tem essa coisa, né, que às vezes alguns vão falar, pô, né, acho que tem até naquele livro, Filosofia da Tecnologia, que é o da BC2 lá, eu acho que até tem uma coisa sobre drones. Estou lembrando agora, estava falando aqui, que é interessante.
É, Eu não sei se tu operações. assiste, se tu tá jogando o Call of Duty, tá jogando Call of Duty, chegasse a jogar aquele Modern Fire, Não, e o cara é não. fantástico, cara. O cara tem um recurso lá que o cara fica invisível, né? Um traje que o cara fica invisível, top demais, né? Não. Eu não, não joguei esse aí. Mas é interessante você pensar, né? Porque são questões bastante morais, né? Tem lá nesse livro aqui, Filosofia da Tecnologia, né? Que é da DC2 lá, tem uma parte que fala sobre questões. Tem um estudo de caso, né? Operações militares em rede e tal, bem legal, assim, que ele fala, né? As questões de guerra, questões éticas, né? De você tá usando e tal. Então deve abater e tal. E às vezes, vamos dizer, né? Um drone ele acaba aperfeiçoando melhor a mira, né? Porque aí você não mata, vai matar menos inocente porque você está usando especificamente, né? Nos criminosos e tal, né? Mas é uma questão bastante problemática, né? Para se pensar, se refletir. É interessante. Drone é polêmico mesmo. Tem até vários filmes, né, que tratam esse assunto de forma ética mesmo, né? No sentido de que o cara lá que aperta o botão do exército tá ali, ele fica pensando, eu aperto ou não aperto? Será que... Enfim, né? A narrativa gira em torno dessa questão ética mesmo. Eu devo, não devo? É, eu. Tem até um filme. Pode falar. Tem até um filme aí, eu não estou lembrando bem o nome dele agora, mas é um filme interessante, sabe? Até esse ponto que a Thaís está apresentando aí, falando, que aí eles têm que tomar essa decisão, aí depende de um outro indivíduo, porque é uma questão de país, sabe? Aí tem criança no meio ali, é impressionante como eles estão usando drone, né? De diversos tamanhos, sabe, cara? É impressionante. Uma espécie de uma mosca, é um dronezinho, que invade lá, que tira foto dos caras lá dentro. É Guerra contra o Iraque, né? O filme está baseado nisso aí. Eu fiquei impressionado com tudo isso, sabe? E, assim, é impressionante como no próprio drone, ele é autônomo, né? Ele tem o alcance que aquela bomba, o raio de destruição, sabe? Toda essa coisa toda já dentro do drone. Achei isso fantástico. Tecnologizada para o mal, né? No fim das contas, né? Aham. Pois é. Mais alguma coisa, gente? Um comentário aí? Eu gostei dessa citação final aqui, página 126, que é assim, ó. Se a nossa mente inclui agora nosso telefone, somos essencialmente ciborgues, parte biologia, parte tecnologia. Tendo em vista o modo como o nosso smartphone assumiu que antes eram funções do nosso cérebro, lembrar datas, números de telefone, endereços, talvez os dados que ele contém devessem ser tratados em pé de igualdade com as informações que temos na cabeça. Portanto, se a lei tem como objetivo proteger a privacidade mental, seus limites teriam de ser estendidos para fora, para dar à nossa anatomia de ciborgues as mesmas proteções que o nosso cérebro tem. Né? Então está falando, né, que o celular ele já é uma realidade aumentada, né, porque a gente convive bem isso, né? Assim, eu não sei o número de telefone, né, do meu pai, o celular, né? Eu sei da casa, mas o celular eu não sei porque você muda, né? Celular de tempos em tempos e tal, né? Eu não sei o número de telefone, eu sei da minha esposa, mas eu não sei da minha sogra, dos meus sogros, eu não sei, porque quando eu preciso falar com eles, eu vou lá no celular e mando mensagem, né? Mando mensagem pelo WhatsApp e tal, né? Então, caminhos, né? Como que a gente faz, né? A gente joga lá e realmente, né? Facilitou muito a nossa vida, né? Então a gente sabe muito nomes de rua, por exemplo, eu moro aqui na minha cidade há 9 anos, né? Então, em Toledo, de Curitiba. Em Curitiba eu lembrava o nome das ruas e tal, mas agora eu não tenho mais essa necessidade. Alguém fala o nome da rua, né? Eu tenho dificuldade até às vezes de bairro. Alguém fala um bairro, né? Tal bairro. Mas para que lado que fica esse bairro? Fica lá e tal. Então, por quê? Eu dependo assim, né? Alguém fala o endereço, eu jogo lá no Google e não tenho nem, né, preocupação, esforço de aprender o nome da rua, né?
Então a gente fica muito isso. E quando a gente sai, eu gosto de caminhar, né? Quando a gente sai caminhar pela cidade nossa, a gente vê coisas que a gente não percebe, porque a gente está, né, nessa realidade através dos carros. Agora imagina quando a gente pegar e colocar ainda mais, né, realidade virtual no carro, né, que ele já menciona aqui, né, que você coloca lá um para-brisa inteligente e tal, né, que tem as informações e tal, né, a gente vai ficando cada vez mais deslocado da realidade. Adriano, e aí você falando como a gente depende dessa tecnologia, né? E agora eu acho que o Jorge vai responder essas questões, né? Esse dia teve esse apagão geral aí, segundo ele, foi ele que segurou no fio lá, deu um nó no fio, foi alguma coisa assim que ele fez. Foi, Jorge? Menos. Mas quanto isso prejudicou o país, entendeu? Como isso aparou o país, entendeu? A economia daí por diante. Às vezes uma coisa simples, né? E eu fico pensando, né, se você vai convivendo nessa realidade, se ela dá uma pane, né? Não sei se vocês viram que aconteceu, eu até queria recuperar essa notícia. Teve um cara que ficou preso na casa dele. Ele tem uma casa inteligente, né? E aí o cara ficou preso lá, porque teve alguns problemas e tal. Toda a casa dele era conectada, né? Então a luz acabou, né? A luz bloqueou a luz dele, bloqueou vários acessos, assim. O cara ficou lá um tempo preso, que ele não conseguia, né? Sair, né? Por causa né? Então, como que a nossa casa vai nos controlando, né? Pode nos controlar. Ô, Luiz, pode falar. Por menos, eu fui levar o meu filho na escola e um carro elétrico deu pane e o cara ficou trancado dentro do carro elétrico. Não conseguia abrir a janela, conseguia nada. Foi uma situação horrorosa, porque a gente estava em fila indiana e aí o cara ficou lá, não podia fazer nada. Não adiantava buzinar, inclusive não adianta buzinar nessas horas, tá? Que o carro com pane não... a buzina não tem nenhum sensor de buzina para destravar o carro. Então, o cara ficou lá preso, ficava batendo no vidro lá e olha, coisa recente. Sim. Então, no caso ali que tu falou da casa, que a pessoa ficou presente na casa, é que nas redes sociais ou em alguma fala, ela fez algum tipo de comentário que foi interpretado como comentário racista. Então, por política da Amazon, eles cortaram o vínculo com a pessoa. Então, tipo, a pessoa perdeu tudo. Então, aí ficou trancada dentro de casa. Mas, assim, tu acaba sendo julgado pelo teu... É complicado. Nem vou entrar no mérito. Gente, eu vou jogar ali o link. Você lembrou bem isso, daí foi mais fácil de achar aqui. Bem lembrado, né? Que foi pior ainda, né? Que foi essa questão por causa do cara falou coisas, né, racistas, e aí, por isso, ele ficou preso, né? É que eu nem sei se ele fez algum comentário racista ou foi interpretado como eu não sei da história, porque eu coloquei ali. Se ele fez, mas a gente vai se perguntar, deveria ou não a plataforma, o que a plataforma faz numa situação dessa? Agora a plataforma virou mediador com a justiça? Assim, é uma pergunta, eu não estou dizendo que o cara está certo ou está errado, tipo assim, mas querendo ou não, isso não tem mediação, não tem mais justiça, agora a gente terceirizou a justiça, agora isso é uma discussão bem... Sim. O que eu estava vendo a notícia... Mas a ideia que o Adriano está falando também é disso, né? A ideia de controle mesmo, entendeu? Essa que é a ideia que o Adriano está apresentando aí, né? Muito. Então, o motorista de entrega da Amazon pensou que ele ouviu, chegou ali na casa dele, na verdade, parece que tinha um cara lá dessa notícia aqui, né? Não sei se tem outro caso, que o cara não estava em casa, e daí travou. Um motorista de entrega da Amazon ouviu um comentário racista vindo da campainha do cara, ele achou que tinha ouvido, né, vindo da campainha, aquelas campainhas inteligentes, ele relatou a Amazon, e a Amazon bloqueou a conta da Alexa dele, que, né, conectava todas as coisas da casa dele. Gente, é doido demais isso, né? Pensa, né? Eu tô lá com um chip na cabeça, e aí, sei lá, né? Fiz alguma coisa e a Amazon bloqueia
bloqueia minha vida. Ou Elon Musk bloqueia minha vida. Ô, Adriano, não manda nem pelo menos um oficial Fala. de justiça em casa para avisar, olha, você cometeu um delito e vai ser penalizado, mas já vai lá e bloqueia, pronto. Não, gente. Terrível. Imagina Terrível. imagina isso no contexto político, né? Se você for pensar que alguém discorda politicamente de alguém, ou do governo, enfim. A liberdade do ser humano está condicionada à máquina, né? Então, e por isso, né, a quem controla a máquina. Exatamente. É isso. Não, eu fico impressionado quando eu leio assim, o C.S. Lewis falando isso na década de 40, assim, né? Quem controla, ele falou, né, lá na Abolição do Homem, né? Ele fala assim, quem controla os controladores? Na verdade, é uma pergunta antiga que já existe, né? Desde Roma, né? Dá para escrever até um livro só falando sobre isso, né? Que é muito legal. Isso. Quem controla os controladores, né? E o Lewis fala isso, né? Quem que está controlando esses caras de tecnologia? Né? Porque a gente está deixando eles criarem, né? Casas inteligentes, cidades inteligentes, né? Tudo isso a gente está deixando. São poucas pessoas, né? Que estão criando. E a gente fica falando essa coisa da liberdade, né? Muitas pessoas falam, liberdade do mercado, não tem liberdade nenhuma. Né? Os caras estão, né, criando uma concepção de vida para gente. Toma, você tem que viver com isso. Você acha que se o Elon Musk fosse tanto, né, por exemplo, fosse tanto, por que ele não implementa um chip nele primeiro, né, para mostrar que funciona, né? Os caras criam essas coisas, eles não usam. Exatamente, no Watchman tem também, né? Tá pichado lá no muro, né? Quem observa os observadores ou Watch the Watchman. O cara do YouTube agora falou, né? O criador, por exemplo, do YouTube, chegou, até falei pro meu filho, né? Meu filho às vezes gosta de assistir uns shorts. O cara do YouTube falou, criador, eu não deixo meus filhos verem shorts, porque é danoso para a saúde mental. Então, assim, o cara é criador do negócio. Então, e eles não usam, né? Já sabem já, né? O Bill Gates, o Steve Jobs, né? Quando era vivo, eles falavam, a gente não dá tablets, celulares para os nossos filhos. A gente não dá. E, então, quer dizer, eles vão criando essas coisas e vão a gente que vai servindo, né, de cobaia. Exatamente. Os criadores de redes sociais, né? Estão fazendo experimentos com a gente. Estão nos moldando, né? Inclusive. Mas eu acho que é por aí mesmo, o Luiz. Porque muitas das vezes, eu lembro que quando começou o incentivo do chat GPT, as pessoas começaram a falar, mas eu não vou usar não, que ele erra muito. E, na realidade, nós sabemos que uma rede neural artificial, ela é treinada, né? Então, realmente para errar mesmo. E ela vai se treinando, até coletar os dados e achar um ponto ótimo em relação ao erro. Então, na realidade, a brincadeira não é falar que está errando, porque quanto mais você fazia ela errar, ela aprenderia mais. E uma coisa que me espanta, Luiz, é o que, assim, né, lá pelas décadas da virada de 80 para 90, surgiu, 90 não, 70, né, mas começou a vociferar em 80 para 90 com os chamados algoritmos genéticos, são algoritmos de inteligência artificial. E logo depois surgiu um tipo de algoritmo chamado programação genética. Alguém tem ciência do que é isso? O que é? Não sei se eu posso estar repetindo coisas que você já sabe já. Essa programação genética... Não, né? Enquanto o algoritmo genético trabalha com vários pontos, uma população com vários pontos a fim de achar o ótimo de uma função, né? E é por isso que há uma adequação tanto para a fala, tanto para a fim de achar um ótimo. A programação genética não trabalha com pontos, e sim com algoritmos. Então, ele vê quais são os melhores algoritmos. Entendeu? E está muito dentro da sua fala aí. Se é possível fazer uma coisa chamada auto-organizável, um mapeamento auto-organizável. Outrora, a gente fazia por pontos para achar uma solução. Agora, a gente vê quais são os melhores algoritmos, por meio, sei lá, de computação paralela, a fim de achar um melhor programa, digamos assim. Então, a gente, isso já existe. Então, a gente já está nesse caminho. Então, assim, eu acho que é bom refletir, deixar sempre a porta aberta e os caminhos da área de humanos para essa reflexão. E nunca fechar as portas, né?
Porque o que uma rede neural faz tem nada a ver com o que é o nosso mapeamento neuronal, não tem nada a ver. Mas aquela simplificação já dá muita resposta. Tanto é que o Google é feito com várias camadas, chamado Deep Learning, e a partir daí você já tem umas soluções bem agradáveis, né? A gente conhece o Google, né? Então, ou seja, essa simplificação já dá resultados bem interessantes. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, Luiz. Legal. Então, sim, tem coisas muito úteis, né, realmente. Eles olham, né, para a inteligência humana, né, e vamos tentar fazer uma engenharia reversa, né, de criar isso. E a inteligência artificial, ela surgiu assim, né, de tentar entender a inteligência humana, aplicar, né, na máquina, e realmente, né, a gente tem muitos resultados bons, inclusive a gente tem aprendido, né, tentado, ou compreendido um pouco mais da própria inteligência humana, né, nessa construção aí, nesse caminho. Né? Então, realmente é interessante, né? O problema é quando, né, eles querem aplicar isso, né? Então, querem que parece que o momento atual é isso, assim. Não é que a inteligência artificial, né, vai superar a inteligência humana, né, mas eles querem que que a inteligência humana se aproxime da inteligência artificial, né, a gente fique pensando mais como uma máquina, né, parece que é essa maneira, esse eu acho que é até o maior temor, assim, que se tem hoje aí na desenvolvimento da inteligência artificial, inclusive é falado até por pessoas que são do ramo mesmo, né, caras que trabalham com inteligência artificial, né, vendo que a inteligência artificial vai modulando, né, o nosso pensamento, moldando o nosso pensamento, né, para a gente pensar igual uma máquina. Então, é isso que é a crítica, né, da realidade aumentada, né, que ela vai fazendo com que a gente vá pensando nessa realidade virtual, nessa realidade de máquina. Né? Isso acho que é o problema. Beleza? Mais algum comentário, gente? Talvez tempo para mais um comentário ainda. Luiz, deixa eu perguntar uma coisa para vocês e para os colegas aí. No livro ele fala sobre, lá na frente, não no capítulo 4, mas lá na frente, sobre a questão das liturgias de controle. Né? Você chegou até a falar um pouquinho sobre isso. A minha dúvida é o seguinte, a palavra liturgia de controle é um termo técnico que está sendo assegurado aqui, ou não? É apenas uma boa tirada desse autor? Eu acho que outros autores, eu não lembro se ele menciona da onde ele tirou, acho que sim, mas quem usa também esse termo é o James K. Smith, né, liturgia de controle, né, que ele fala das liturgias culturais, né, então ele é um termo, sim, né, para significar isso. Então, você lá, né, por exemplo, James Smith, né, no Liturgias Culturais, ele fala, nós temos várias liturgias, né, então quando você vai no shopping, tem toda, né, um estilo de como funciona, né, as coisas. Né, então, a tecnologia, ela acaba sendo essa liturgia de controle, né, porque a gente se acostuma a ver a realidade dessa forma, a gente quer controlar as coisas, né, a gente quer controlar a realidade, a gente quer controlar tudo ao nosso entorno, a gente não deixa a liberdade, né? A gente não deixa, né, uma planta crescer tranquila, a gente, né, ir ali fazer as coisas, a comida e tal, né? Então a gente vai, essas várias tecnologias que vão surgindo, elas vão então indo para essa busca de uma maior controle da realidade. Né? Então realmente é um termo, né, que outros autores usam, que o James Smith usa, eu não sei se foi ele que cunhou esse termo ou se, né, ele pegou de outro, mas é um termo aí oficial, né? Um termo técnico mesmo, como você disse. Né? É interessante buscar, né, da onde que surgiu esse termo. Uma última pergunta, assim, eu vou jogar para todo mundo, né? Sobre essa citação da página 124, quando ele fala no final, né? Talvez venhamos a ter saudade dos bons e velhos tempos em que o online era separado do offline. Tendo em vista, né, nosso cotidiano hoje, aí eu falo aqui da existência do Pix, Wi-Fi em toda parte, os smartwatches,
enfim, todos esses recursos que nós temos, principalmente pós-pandemia, que a gente aprendeu mais a usá-los, né? Inclusive essas reuniões online que a gente tem também. E vocês ainda enxergam que nós temos um mundo separado do online e do offline. Acho que a gente tem que se esforçar, inclusive, né, para ter essa separação. Porque quando a gente fica só no virtual, a gente vai tendo muitos problemas, né? Então, acho que o objetivo é a gente... É bem legal aquele livro, né, que a gente está lendo lá na igreja, o Pirâmides da Sabedoria, que ele vai falando, né? Você tem ali né, o celular na pirâmide, ele está lá no topo, né? Assim, no sentido de que você tem que usar menos. É aquela pirâmide, a ideia da pirâmide igual alimentar, né? Que você está lá no topo, você come menos, né? Você se alimenta menos, o que está na base se alimenta mais. Então, a palavra, depois lá tem. Deixa eu ver a ordem. Aqui, ó, o livro. A palavra, depois a comunidade, né? Que você vai na realidade. Então, se você fica, por exemplo, só no mundo virtual e você não participa de uma comunidade física, vai alterando a sua realidade, como você vê as pessoas, né? Porque você sabe, no mundo virtual você seleciona as pessoas que você vai conviver, né? Aquela coisa de bloquear e tal, de selecionar os amigos, né? Quando você vai numa igreja, numa comunidade, você participa de uma comunidade qualquer, até não necessariamente só eclesiástica, né? Você convive com pessoas diferentes, pessoas que você não conviveria por escolha própria, né? Mas aquilo te ajuda a você ver a realidade de formas diferentes, você pensar, né, em coisas diferentes, você não fica focado só nas suas coisas, né? Depois tem a natureza, de você ir para a natureza e ver como isso desestressa, como isso é calmante e tal, né? Então, a gente tem que realmente sair, né, ir para a realidade. Os grandes filósofos que eu gosto, por isso que eu gostei desse livro, né, o Albert Borgman, que é o autor que a gente gosta de citar bastante, o Byung-Chul Han, são autores que eles vão falando, você tem que ir para a realidade, desconecte-se, né, e vá para a realidade. Porque aí sim que é a verdade. Quanto mais você vai vivendo no online, não que a gente não possa ter, porque ajuda, né? Você tem aqui a gente está tendo esse vídeo, a gente assiste coisas online e tal. Mas se você só viver nisso, né, você vai sendo uma pessoa que, né, vai tendo menos empatia com o diferente, vai expulsando o diferente, vai ficando, né, neurótico mesmo, que é a sociedade do cansaço, né, do Byung-Chul Han. Então, a gente precisa realmente equilibrar isso, voltar a equilibrar. Viver menos online, viver mais offline, né? Deixar lá, eu faço muitas atividades, veja lá, eu passo, sei lá, 6 horas do meu dia, 7 horas do meu dia online, né? Mesmo por causa do meu trabalho, às vezes, né? Não necessariamente só em redes sociais. Então tem que rever, eu vou chegar em casa, eu não vou pro celular, não vou ficar no celular, vou ler um livro, vou passar tempo com a minha família, vou cozinhar, etc, né? Quando isso foi final de semana, vou ir para um parque, vou fazer outras coisas, né? Então acho que a gente precisa realmente desconectar, né? E viver na realidade. Ô Luiz, aí você falando isso agora, eu estou lembrando aqui, eu não lembro qual estado aqui, mas tem esse... Poxa, eu esqueci agora o nome do jogo. Fortnite, né? Fortnite, parece o nome do jogo aí. O filho joga, aí eu fiquei impressionado que o cara construiu uma mansão, acho que é aqui no Brasil, que eu lembro que foi aqui no Brasil. E esse cara vive, a vida dele é jogar. Você falando assim, aí você precisa de se desconectar, né? O seu trabalho, da vida e tal. Mas e esse cara que depende exclusivamente que o trabalho dele é esse, entendeu? Como é que ele vai se desconectar para ir para o mundo real? Não, exatamente, né? Você chega, por exemplo, você trabalha 8 horas. Você chega, não vou ficar mais 3 horas no celular, né? Você vai, vou fazer uma coisa, né? Uma coisa desconectada. O Borgman, ele fala de atividades focais. Vou fazer agora uma atividade focal, vou cozinhar, vou servir a mesa, vou ficar com a minha família, vou jogar um jogo de tabuleiro, né? Então você tem essa questão, a questão que não é que a gente não pode ficar no mundo virtual, o problema é como isso tem na nossa vida, né? Como a gente tem colocado isso como uma coisa principal que a gente só quer viver no online. Acho que essa é o grande problema, desconectar e viver a vida offline mais, né? Bom, gente, vocês viram, né? Então vamos encerrar. Vocês viram aí que realmente deu bastante pano para manga, né? Discussão aí. E vai ser o nosso último encontro do ano, né? Depois vocês podem rever aí ou ver as gravações, quem não viu, né? Dos passados, vou postar lá. E daí a gente volta, né, ano que vem para terminar esse livro, que
tem um final muito bom, um grande final, uma grande reviravolta. Não, ele já vai anunciando, né, as ideias dele já aí ao longo do livro. Então não vai ser surpresa, mas é bem legal. E aí a gente vai colocando essas ideias, né? A gente vai trocando, continuando, a gente continua a conversa lá no grupo, tá? Se vocês têm dúvidas, passagens que vocês acharam interessantes que a gente não mencionou, joga lá, a gente continua a conversa lá no grupo. Beleza? Então ficamos por aqui, gente. Obrigado pela participação aí. E a gente continua a nossa conversa lá no grupo, tá? Tenha um bom final de semana para todo mundo aí, tá? Deus abençoe.